Na aula de hoje nós vamos aprender o símbolo dos componentes eletrônicos. Quando um aparelho é fabricado, junto com ele é lançado o esquema elétrico, que é a representação de seus componentes através dos símbolos. O esquema elétrico é extremamente importante na hora de consertar um aparelho, porque ele dá a noção para você de qual peça está ligada em qual. Então, quando o cara já é um técnico mais experiente, ele usa cada vez menos esse esquema elétrico, mas para o principiante é sempre bom ou importante ter isso. Eu vou mostrar para vocês o aspecto físico dos componentes eletrônicos antes de mostrar os símbolos. Eu vou usar essa placa, chama-se protoboard. É uma placa de protótipos, onde você coloca os componentes e faz a ligação entre eles. No caso aqui, essa placa vai servir apenas de suporte para colocar as peças. Então, vamos começar a conhecer os componentes eletrônicos, ou os principais. Esse componente aqui é o mais usado nos equipamentos eletrônicos. É um componente cheio de listinhas, de anéisinhos no corpo, recebe o nome de resistor. Resistor você vai encontrar em tudo quanto é tipo de equipamento eletrônico, em grande quantidade. Nós temos resistores de tamanho menor, de tamanho maior. Futuramente eu explicarei por que tem essa diferença. Então sempre que você achar um componente cheio de anéisinhos no corpo, trata-se do resistor. Esses dois resistores que tem aqui, por exemplo, o valor deles é fixo, não tem como você mudar. Mas existem alguns resistores que mudam de valor. Por exemplo, os potenciômetros. O potenciômetro é um resistor de 3 terminais que ele pode mudar de valor quando você gira esse eixo. Ele é usado nos rádios para controlar o volume, grave, agudo, e era usado nas TVs bem antigas, na época dos seus avós, né? Os TVs que usavam controles de brilho, contraste, era tudo por potenciômetro. Hoje em dia é digital, é por tecla. Esse potenciômetro tem um eixo para você poder alterar o valor, e nós temos alguns potenciômetros miniaturas, que são esses daqui. Esses potenciômetros ficam dentro dos aparelhos, chamam-se trimpotes. Servem para calibrar ou ajustar o funcionamento do aparelho. É aquele tipo de potenciômetro que é só o técnico que vai ajustar. Tem de vários tamanhos, tem esse um pouco maior e tem esse trimpote menorzinho. Percebam que ele tem uma fenda para você ajustar com chave. Então nós temos os resistores, que tem um valor fixo, tem os anéis coloridos, potenciômetro, que pode variar, e o trimpote que você varia com a chave de fenda. Muito bem. Agora falaremos sobre os capacitores. Em eletrônica, os capacitores mais comuns são esses capacitores eletrolíticos. O capacitor eletrolítico, ele tem dois polos. Ele tem um polo negativo, que vem indicado normalmente por uma faixinha no corpo, e o outro é o polo positivo, portanto é um capacitor polarizado. E no circuito eletrônico, esses componentes que mais parecem latinhas de óleo, têm posição exata para funcionar. Se você colocar o contrário, corre o risco dele explodir. Nós temos alguns capacitores eletrolíticos de maior valor, consequentemente são mais grossos, olha só. Nós temos... e outra coisa, os capacitores eletrolíticos são capacitores de valor alto, os maiores capacitores eletrônica. Nós temos os capacitores comuns, não polarizados. Capacitor de cerâmica. E aqui é um tipo de capacitor de poliéster. Aqui, outro capacitor de poliéster. Percebam que o capacitor de cerâmica normalmente é redondinho, parece uma lentilha, enquanto que os capacitores de poliéster são quadradinhos. A cor pode variar de acordo com o fabricante da peça. Diferença: o capacitor eletrolítico, além de ser polarizado, tem valor alto. Os capacitores comuns não são polarizados e têm valor médio ou baixo, dependendo do caso. Nós também temos os capacitores que mudam de valor. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o capacitor variável. É um capacitor que a gente usa para sintonizar o rádio. Os rádios analógicos, os digitais são por teclas. Atrás do capacitor variável, nós temos uns parafusinhos. Esses parafusos pequenos que ficam atrás do variável chamam-se trimmer. Trimmer é um outro tipo de capacitor, só que ajustado com chave de fenda. Esses capacitores trimmer servem para calibrar o rádio. O capacitor variável é para trocar a estação e o trimmer é para calibrar o rádio. Agora nós vamos falar sobre o diodo.
Aqui nós temos o diodo comum. Ele tem um tamanho semelhante ao do resistor, em alguns casos. E percebam que ele tem uma faixinha num dos terminais. Essa faixinha identifica um dos terminais dele chamado catodo. O terminal que tem a faixinha é o catodo. O outro terminal é o anodo. Isso quer dizer que o diodo, como tem nome nos dois terminais, ele tem polaridade. Nós temos um diodo especial, que é esse aqui, chamado LED. É um diodo que acende. O LED tem um terminal mais comprido que o outro. Normalmente o terminal mais comprido é o anodo, o mais curto é o catodo. Aqui é o aspecto físico, ele mais parece uma lâmpada vermelha. Mas pode ser amarelo, pode ser laranja, pode ser verde. Existem LEDs de diversas cores e diversas intensidades de brilho. Mas o LED não deixa de ser um diodo especial. Nós temos também um outro tipo de diodo, que é esse aqui. É um diodo Zener. O diodo Zener é uma espécie de diodo que tem pode ter um comportamento diferente do diodo comum. Futuramente eu explicarei como funciona o diodo Zener. Mas os mais usados têm esse tamanho, assim. Se bem que há diodos comuns no mesmo formato. Mas eu vou explicar qual é a diferença dele para o diodo Zener. Agora nós vamos falar sobre o principal componente da eletrônica, que se chama transistor. É um componente de 3 terminais. Estão vendo? O transistor tem 3 terminais e tem nome nesses terminais. Um é a base, o outro o coletor e o outro emissor. Base, coletor e emissor. A posição desses terminais varia de um transistor para o outro. Ou seja, tem transistores que a base fica no meio, tem transistores que a base fica para o lado direito, tem outros que a base fica para o lado esquerdo. Isso daí você vai ter que consultar o código do transistor, livros de transistores, ou então com o multímetro você consegue descobrir qual é um e qual é outro, quais são os terminais. Transistor tem do tipo NPN e do tipo PNP. Futuramente eu explico qual que é a diferença de um para o outro. Mas aqui está o aspecto físico do transistor. O transistor é o único componente da eletrônica capaz de amplificar sinais elétricos. Por isso que ele é o principal. Agora nós vamos falar sobre bobinas. Bobina é um fio enrolado. É um componente feito por um fio enrolado. Algumas têm esse formato. Outras são muito parecidas com resistor, só que tem uma cor esverdeada. Agora nós vamos falar sobre os transformadores. O transformador é um componente feito de 2 ou mais bobinas. Como esse daqui, por exemplo. Ele tem 4 terminais, mas pode ter mais terminais. 2 terminais do transformador chama-se primário. É uma das bobinas, é onde você aplica a tensão. E nos outros 2 terminais é o secundário, que é da onde você recolhe a tensão. O transformador é uma peça usada para alimentar os aparelhos eletrônicos. Normalmente nos rádios ele fica na entrada da rede para diminuir a tensão, porque a rede é 110, o rádio funciona com 6 volts. Então o transformador que tem na entrada do rádio pega a tensão da rede que é 110 e diminui para 6, ou 9, ou 12, dependendo do caso. Esse transformador aqui é um transformador miniatura, que é usado em alguns televisores. Agora nós vamos falar sobre o fusível. O fusível nada mais é do que um pedaço de fio que serve como proteção. Ele tem um limite de corrente que pode passar por ele. Quando a corrente ultrapassa esse limite, ele abre. Agora nós vamos apresentar para vocês o circuito integrado. Vou mostrar para vocês o circuito integrado. O circuito integrado é esse componente que tem um monte de terminais. Na verdade ele é um circuito eletrônico numa pastilha só, num chip. Essa pastilha, qualquer que seja o componente que tem dentro dele que der defeito, você tem que trocar a pastilha toda. Graças ao circuito integrado foi possível diminuir o tamanho dos aparelhos. Hoje em dia esses aparelhos miniaturas devido ao circuito integrado. Os outros componentes que eu apresentei até agora são chamados componentes discretos, que são externos ao CI. O circuito integrado, os componentes ficam todos dentro dele. É claro que ele necessita de alguns componentes externos para funcionar. E a partir de agora eu vou apresentar para vocês o símbolo dos componentes eletrônicos, esses componentes que eu apresentei. Nesse quadro aqui eu vou apresentar para vocês o símbolo dos componentes eletrônicos, os símbolos que vocês vão encontrar no esquema dos equipamentos. Aqui é o resistor, como eu havia explicado, aquele componente cheio de anaisinhos. Aqui ele tem 2 símbolos normalmente, o retângulo e o serrilhado. Aqui nós temos o símbolo do potenciômetro ou trimpote. Percebam que ele tem 3 terminais, é bem parecido com o símbolo do resistor. O retângulo, serrilhado, só que tem uma flechinha no meio. Serve para o potenciômetro, que é aquele que tem o eixo para ajustar, ajustado pelo usuário. E para o trimpote,
também o mesmo símbolo, que é o potenciômetro ajustado pelo técnico com chave de fenda. Aqui é o símbolo do capacitor eletrolítico, que é aquele componente que parece latinha de óleo. Ele tem um terminal positivo, um terminal negativo, é um traço mais gordinho, um traço mais magrinho, nos dois símbolos de cima. O símbolo de baixo, que é muito usado por alguns aparelhos, são dois traços iguais, tem umas linhas diagonais no meio e o símbolo do positivo. Capacitor comum. Capacitor comum é aquele de cerâmica que parece lentilha ou então aquele de poliéster quadradinho. Os símbolos são dois traços iguais. Capacitor variável, que é o capacitor usado para mudar a estação do rádio. No capacitor variável nós temos dois traços iguais e uma flechinha no meio, indicando que você pode mudar o valor dele. O trimmer, conforme eu havia explicado, são aqueles parafusos que tem em cima do capacitor variável para calibrar o rádio. O símbolo do trimmer é o mesmo do capacitor comum com um martelinho no meio. Percebam que o trimmer também pode ser mudado o valor. O diodo é um componente que tem o mesmo aspecto do resistor em muitos casos e tem nome nos dois terminais. O símbolo dele é uma flechinha. O terminal da flechinha é o anodo e o terminal do risquinho é o catodo. O símbolo do LED é bem parecido com o diodo comum, é uma flechinha, o lado da flechinha é o anodo, o lado do risco é o catodo e tem duas flechinhas saindo indicando que ele acende. Diodo Zener é um diodo especial, o símbolo é bem parecido com o diodo comum, é uma flecha e um risco, com a flecha é o anodo, o risco é o catodo. No risco nós temos duas abinhas. O transistor é o principal componente da eletrônica, o componente de 3 terminais, conforme eu falei. Existem diversos formatos, diversos tipos de transistores, mas os símbolos são sempre os mesmos. Nós temos dois tipos de transistor, o NPN e o PNP. Observem que no símbolo o NPN tem a flecha para fora e o PNP tem a flecha para dentro. O terminal do meio no símbolo é a base, nos dois tipos. O terminal da flecha é o emissor, nos dois tipos, e o terminal que resta é o coletor. Então nós temos base, o terminal do meio, o da flecha é o emissor e o outro terminal é o coletor. O símbolo da bobina é muito simples, é um fio enrolado, a bobina é um fio enrolado. Então o símbolo é uma linha enrolada. Transformador. O transformador é um componente formado de no mínimo 2 bobinas, pode ter mais. A bobina onde você aplica a tensão é o primário e a bobina da onde você retira a tensão é o secundário. O circuito integrado é um componente feito de muitas peças dentro. É um circuito eletrônico inteiro numa pastilha só. Tem vários símbolos para o circuito integrado nos esquemas, esses dois são os mais comuns, o retângulo e o triângulo. O símbolo do fusível. O símbolo do fusível é uma cobrinha, é muito fácil. Nós temos aqui o símbolo da pilha, que é um traço maior, um traço menor. O traço maior é o polo positivo, o traço menor é o polo negativo. O pilha todo mundo conhece, talvez o que vocês não conheçam é o símbolo. Vou apresentar para vocês agora dois símbolos que não são de componentes, são usados para facilitar o desenho do esquema. Os aparelhos eletrônicos são alimentados com tensão contínua, e toda tensão contínua tem um polo positivo e um polo negativo. Na maioria dos aparelhos, o polo positivo da tensão contínua é a linha de mais B, que é indicado por essa flecha, enquanto que o polo negativo da tensão é o terra, que tem vários símbolos, tem os traços de tamanhos diferentes, tem o garfinho, tem um risco e tem esse triângulo aqui apontando para baixo. Frequentemente, quando lemos o esquema de um equipamento eletrônico, nos deparamos com linhas que se cruzam. Observem aqui, quando essas linhas se cruzam e não tem nada no meio delas, elas não estão ligadas. A linha horizontal não está ligada na linha vertical. Quando tem a bolinha preta no meio, elas estão interligadas. Eu coloquei em cima da mesa um esquema elétrico de um microsystem, de um aparelho de som, e aí está focalizando uma parte dele. Como vocês podem observar, os componentes são mostrados em formas de símbolo. Por exemplo, o serrilhado, como nós já vimos, são os resistores. Então tudo que tiver serrilhado é o resistor. O capacitor. Esses que têm o símbolo de mais são os capacitores eletrolíticos, os latinhas de óleo. Os que não têm símbolo nenhum são os capacitores comuns, que podem ser de cerâmica ou poliéster. Aqui o fio enrolado, bobina. Esse componente grande, quadradão, é o circuito integrado. Observe que ele tem um número marcado nos pinos. Aqui nós temos o transistor, que é o componente de 3 terminais, que tem a base no meio. O terminal da flechinha é o emissor, o outro terminal é o coletor. Aqui nós temos um diodo.
E nós temos até alguns símbolos que eu não expliquei ainda, mas futuramente vamos falar sobre outros tipos de componentes. Aqui nós temos o potenciômetro, ou trimpote. Nesse caso aqui é um trimpote, que é para fazer um ajuste nesse aparelho. Agora vamos revisar os principais componentes que você vai encontrar nos equipamentos eletrônicos. O que tem os anéis coloridos é o resistor. O que parece lata de óleo, capacitor eletrolítico. O lentilha, capacitor de cerâmica. Os quadradinhos, capacitor de poliéster. Aqui o potenciômetro, que é um tipo de resistor, usado para controlar o volume do rádio. Trimpote, para calibrar ou para ajustar alguma coisa no rádio. Capacitor variável. Bobina, parece com resistor. Outro tipo de bobina. Aqui o fusível. Cartuchinho. Transformador. E nesse pedaço aqui nós temos os componentes chamados semicondutores. Os semicondutores são os diodos comuns Zener, LED, o transistor de 3 terminais e o circuito integrado.